Olá, saudação, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Leandro e hoje nós vamos estudar sobre estrutura das palavras. Vamos falar sobre as menores unidades de sentido, como elas se organizam para criar e modificar a palavra, e vamos falar sobre as diferentes funções que são desempenhadas por esses elementos mórficos também, e também falaremos sobre palavras homônimas e palavras parônimas. A partir de agora, a minha imagem ela vai ficar um pouco menor, porém continuará na tela. E eu vou compartilhar o material com vocês. Então venham comigo e vamos estudar sobre estrutura das palavras. Então vamos lá. Estrutura das palavras. A palavra ela é formada por elementos que são carregados de significado. A esses elementos, que são as menores unidades de significação de uma palavra, nós damos o nome de morfemas. E esses morfemas, esses elementos mórficos, eles possuem nomes diferentes e funções específicas também. E os que nós veremos hoje serão o radical, o afixo, a desinência e a vogal temática, ok? Levando em consideração, então, que a palavra é subdividida em partes menores, e essas partes menores são chamadas de elementos mórficos. Então, por exemplo, nós temos ali a palavra gatinho e a palavra infelizmente. Fazendo, então, a subdivisão dessa palavra em partes menores, que são produtoras de sentido, nós temos gat mais in mais o para gatinho, in mais feliz mais mente para a formação da palavra infelizmente. Radical. Então, o radical é a parte fixa da palavra. É a menor unidade, a menor estrutura de sentido que é fixa. Então, o significado básico da palavra está contido nesse elemento. E a ele são acrescentados outros elementos, então, como nós vemos ali no exemplo. A palavra pedra, pedreiro, pedrinha. A formação dessas novas palavras, a derivação das palavras a partir da palavra pedra, então ela vem do acréscimo a outros elementos no radical. Vogal temática. A vogal temática, ela tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação a que o verbo pertence, primeira, segunda ou terceira conjugação. Como no exemplo, nós temos as palavras cantar, vender e partir. Cantar, vender e partir. Na primeira, nós temos o a, que representa a primeira conjugação. Em vender, nós temos e, que representa a segunda conjugação. Em partir, nós temos i, que representa a terceira conjugação. E com a soma do radical mais a vogal temática, nós temos o tema. Aí, por exemplo, ali nas palavras choro e palavra canta. Então, radical, chor mais o choro. Na palavra canta, radical cante mais elemento a cantar. Radical mais vogal temática. Tema. Nós temos também os afixos. Os afixos são os elementos que, quando colocados antes do radical, eles recebem o nome de prefixo, e quando colocado, então, depois do radical, eles recebem o nome de sufixo. E esses elementos, eles se juntam aos radicais para a formação de novas palavras a partir de uma palavra já existente. Por exemplo, pedrada. Na palavra pedrada, nós temos a presença do sufixo ada. Na palavra inviável, nós temos a presença do prefixo in, e na palavra infelizmente, nós temos a presença do prefixo in, do sufixo mente, e a formação da palavra infelizmente a partir do radical feliz. As desinências. As desinências são elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. As desinências elas serão desinências nominais e desinências verbais. As desinências serão nominais quando elas indicarem o gênero e o número da palavra. Para a designação, então, de gênero, nós teremos o a e o a para o feminino e o o para o masculino, e as desinências de número serão s para o plural, e o singular ele não tem marca de desinência própria. Então, por exemplo, na palavra gato, nós temos ali o radical gat, mais a desinência nominal de gênero o, nós sabemos que é um gato, um animal do gênero masculino, e nós temos ali a ausência da marca de plural, então nós sabemos que essa palavra ela está no singular. Diferente da palavra de baixo, a palavra gatos, nós temos a presença do radical, mas a desinência nominal de gênero e a desinência nominal de número, gatos, plural. E nós temos as desinências verbais. As desinências serão verbais quando elas indicarem o modo, o número, a pessoa e o tempo dos verbos. Por exemplo, na palavra cantávamos, nós temos
o radical, mais a vogal temática, mais a desinência em modo temporal, que vai designar o modo e o tempo dessa palavra, e temos também a desinência de número e pessoa. E palavras homônimas. O que são palavras homônimas? Palavras homônimas são aquelas que possuem grafia ou pronúncias iguais. Por exemplo, seção, divisão, seção, seção, seção. São palavras que têm a mesma pronúncia, porém, o significado são diferentes. E as palavras parônimas, que são aquelas que possuem grafia e pronúncias parecidas. Por exemplo, cumprimento e cumprimento, cumprimento de extensão e cumprimento de saudação. Então, esse foi o conteúdo da aula de hoje. E a partir desse conteúdo, nós teremos uma atividade no Positivo On, com alguns exercícios de fixação, para a gente poder se aprofundar um pouco nessa proposta a partir desse conhecimento teórico que nós estudamos agora. Lembrando que no decorrer da semana nós teremos algumas atividades avaliativas. As atividades avaliativas precisam ser mandadas para mim por e-mail. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato pelas outras plataformas também. Lembrando que nós estamos fazendo atendimento a partir das aulas via Zoom, estamos fazendo atendimento a partir das nossas videoaulas e também a partir do Positivo On. E também estamos utilizando as nossas relações sociais, né? O WhatsApp, o nosso e-mail. Então não deixem de fazer contato com a gente. Espero vocês na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato, não deixem de mandar e-mail. Muito obrigado e tchau, tchau. Até a próxima.